Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Ferreira, sou estudante do terceiro período de Pedagogia aqui na Unirio e hoje eu vou comentar sobre o texto A BNCC da Reforma do Ensino Médio, o resgate de um empoeirado discurso, escrito por Mônica Ribeiro da Silva. Bom, esse texto ele vai nos ajudar a entender o que está por trás da chamada Reforma do Ensino Médio, que começou com a medida provisória 746, no início do governo Temer, lá em 2016, no início do governo Temer, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E aí, antes de entrar no texto propriamente dito, eu achei interessante trazer uma experiência pessoal, porque eu vivi esse impacto da reforma do ensino médio. O meu ensino médio ele aconteceu entre 2021 e 2023, e mesmo estudando em uma escola particular, eu sofri com a redução de algumas matérias. Por exemplo, História e Geografia foram reduzidos a apenas 2 tempos de aula por semana. Artes e Espanhol saíram da grade, assim como Sociologia e Filosofia. E assim, como é que a gente não vai ter aula de Filosofia e de Sociologia no ensino médio? São matérias muito importantes, que fazem a gente pensar. E aí, quando os nossos pais foram questionar a escola justificou que essas matérias elas não iam deixar de ser dadas. Elas iam ser dadas nas aulas de História e de Geografia. Só que, peraí, se História e Geografia já foram reduzidos a apenas 2 tempos por semana, não ia conseguir, os professores não iam conseguir dar conta dos próprios conteúdos de História e Geografia em 2 tempos por semana e mais ainda acrescentar Filosofia e Sociologia. Não existe isso. Bom, e a questão do espanhol, na hora de fazer o Enem, a gente pode optar entre inglês e espanhol. Eu, por exemplo, sempre tive uma facilidade maior com o espanhol, então eu sempre soube que na hora de fazer o Enem eu ia optar pelo espanhol. Só que eu só tive aula de espanhol até o 9º ano, porque o espanhol não saiu da grade do ensino médio e mais, saiu da grade da escola. Na escola que eu estudei, turma nenhuma mais tinha aula de espanhol. E aí, no lugar dessas matérias, artes, espanhol, sociologia, filosofia, vieram disciplinas como educação financeira, que eu até acho válida, e projeto de vida. Só que as aulas de projeto de vida, elas não faziam sentido nenhum. O professor ele ficava falando sobre a economia da China. E aí a minha turma começou a se recusar a assistir essa aula. Na época a gente não sabia, mas o professor, tadinho, não tinha culpa nenhuma. Ele era professor de matemática, se eu não me engano, do ensino fundamental. Ele nem conhecia a gente que estava no ensino médio. E jogaram a matéria no colo dele e assim, se vira, sem apoio nenhum. E outra coisa, uma coisa que a gente ouvia muito na escola era que a minha turma, ou seja, que entrou no primeiro ano em 2021, era a última turma do velho ensino médio. A galera que entrou no primeiro ano em 2022 já fazia parte do novo ensino médio. Só que a gente do velho ensino médio, a gente já estava sofrendo esses impactos, entendeu? E aí a gente fez tanto barulho, a gente questionou tanto, mas tanto, que no nosso terceiro ano, já em 2023, a escola acabou pedindo para o nosso professor de história dar um tempo de sociologia e outro de filosofia a cada 15 dias. Ou seja, a gente reclamou tanto que eles pediram para ele intercalar. Uma quinta-feira ele dava aula de filosofia, na outra quinta-feira ele dava aula de sociologia. Ou seja, ele teve que dar conta de conteúdos que a gente deveria ter aprendido em 3 anos a cada 15 dias durante só 1 ano. Assim, claro que não foi suficiente. Eu só fui ter aula de filosofia e sociologia de verdade aqui na Unirio. E assim, tendo essa experiência com o ensino médio, ler o texto, na verdade o texto da Mônica Ribeiro da Silva faz muito mais sentido. Bom, e aí trazendo um contexto, a pergunta que a autora nos faz é: por que tanta pressa? Por que fazer essa reforma por meio de uma medida provisória, que é um instrumento normalmente usado em situações de urgência? E aí o argumento que se tinha era que o ensino médio tinha um número excessivo de disciplinas e era pouco adequado ao mundo do trabalho. E aí a proposta, segundo o governo Temer, ela estaria alinhada às recomendações de instituições internacionais,
como o Banco Mundial e a Unicef. Também se dizia que a reforma seguia os 4 pilares de Jacques Delors: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser. Só que assim, desde o início, é possível perceber que esse é um discurso reciclado dos anos 90. Ou seja, é um discurso que retoma lógicas antigas e muito criticadas. E aí, não era para menos, né? Logo que a proposta vem a público, houve uma forte repercussão na mídia, especialmente por 2 pontos muito controversos, que é o fim, né? Justamente o fim da obrigatoriedade de disciplinas como filosofia e sociologia, e a possibilidade de que pessoas sem formação docente, mas com um notório saber, pudessem dar aulas. E aí entra esse exemplo que eu trouxe, né, que eu compartilhei da minha experiência no ensino médio. E aí essa última questão, ela é muito grave, porque ela institucionaliza a precarização da nossa profissão. E assim, outro aspecto importante é a nova organização curricular proposta pela reforma. O ensino médio ele vai passar a ser dividido em 2 momentos: uma formação básica e os chamados, né, os polêmicos itinerários formativos, que nesse caso a galera da minha escola que entrou no primeiro ano do ensino médio em 2022, já no novo ensino médio, eu saí, né, eu me formei em 2023 quando eles estavam no segundo ano. Então assim, eu não sei se esses itinerários foram à frente, mas eles já tinham essas aulas. E aí, nesse esquema, os alunos eles tinham que escolher um único itinerário entre linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza ou formação técnica e profissional. Na minha escola não tinha formação técnica nem profissional. Bom, mas aí a crítica que a autora faz é que isso vai realmente enfraquecer o ensino médio, como parte da educação básica comum, né, que é prevista na LDB. Que deve garantir o quê? Uma formação ampla e integrada para todos. E aí, além disso, a escolha pelos itinerários depende das possibilidades do sistema de ensino. Ou seja, muitas escolas elas não vão ter estrutura para oferecer as 5 opções. E aí o estudante ele vai ter que acabar aceitando o que for possível. E aí o tal protagonismo estudantil, que é pregado por essa reforma, ele vira na prática uma ilusão. Bom, a autora também traz uma análise muito interessante sobre o conceito de competência como base do currículo. E aí esse termo, né, apesar de ele parecer muito moderno, ele é restrito e utilitarista, porque aqui o foco vai ser o quê? Preparar o aluno para aplicar imediatamente o que ele aprendeu, aí seja em situações cotidianas ou no próprio mercado de trabalho. Só que isso empobrece a formação. Porque o conhecimento ele vai passar a ser visto apenas como uma ferramenta prática, né? E aí não como uma experiência crítica, cultural, reflexiva. Ou seja, a escola vai deixar de ser um espaço de formação integral e passar a ser apenas uma espécie de treinamento para as demandas imediatas, né? E aí a autora continua, né, a crítica mais profunda que ela faz é sobre a forma como a reforma foi feita. Sem escuta, sem diálogo com quem realmente vive a escola no dia a dia. O currículo ele foi pensado de fora para dentro, né? Repetindo uma lógica muito autoritária. Uns poucos vão definir o que deve ser feito e aos professores cabe apenas obedecer. Bom, e aí ela também aponta que, apesar do discurso da ampliação da jornada escolar para 7 horas diárias, os recursos públicos que a gente tem disponível não seriam suficientes nem para atender 4% das matrículas no ensino médio. E aí, além disso, a reforma ela abre brechas para que o setor privado atue na oferta do ensino técnico. E aí isso coloca em risco a oferta pública e gratuita de uma educação de qualidade, que é uma coisa que a gente luta muito, né? Obrigado por assistirem e até a próxima.